Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rendemos glória a Ele. A gente chegando aí, finalzinho do ano, às vezes cansado, né? Quanta coisa a gente vivenciou. E a meditação dessa tarde, ela vai um pouquinho assim, como a gente não vai fazer um retrospecto de tudo aquilo que a gente vivenciou aqui como Tarde da Esperança, né? Durante esse ano, mas a gente vai trilhar um caminho de gratidão a Deus por reconhecer que a nossa esperança nele não nos envergonhou. Crer nele e buscar a face dele fez toda a diferença, né? Para mim, creio que deve ter feito para cada um, né? Que pôde estar conosco aqui na Tarde da Esperança. E eu queria ler um texto que está em Romanos capítulo 5, um texto bem conhecido. Inclusive, eu acho que esse texto eu também, em uma das tardes aqui, a gente compartilhou um pouquinho dele. E esse texto vai então nos acompanhar nessa tarde. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, do 1 até o 5. Meus irmãos, nós chegamos a este último encontro da Tarde da Esperança de 2025. O último encontro. Pelos meus cálculos aqui, tivemos 35 encontros. 35 encontros. Alguns aí a gente não teve, né? Alguns caíram em feriado e, enfim, tivemos aí 35 encontros, 35 meditações, reflexões. E antes da gente passar para o próximo ano, né? Antes da gente virar a página, rasgar ali a folhinha do calendário e entrar em 2026, a gente precisa parar aqui agora. É o momento da gente parar e antes de encerrar o ano, olhar para trás e perceber que houve dias que a nossa esperança quase escapou pelas nossas mãos. Não tem como não dizer que não, né? Às vezes por um parente enfermo, né? Em que a nossa fé é questionada, onde a nossa fé muitas vezes treme. Uau! E tantos outros problemas que acontecem. E é exatamente assim, e para essas pessoas cansadas, provadas, marcadas na sua caminhada, é que Paulo escreve aqui no capítulo 5 de Romanos. Ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Ele não está fazendo aqui uma poesia qualquer. Ele está afirmando uma realidade espiritual muito objetiva. Antes de falar de esperança, Paulo fala a respeito de ter paz com Deus. Ele não começa com um sentimento, né? Mas começa na obra consumada. Interessante isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Algo consumado,
a algo que temos acesso, a algo que nos está proposto, nos está diante de nós. E isso é importante a gente notar, porque justamente a esperança bíblica, ela não nasce quando tudo está bem, na verdade. Tem esperança quando está tudo bem, então é algo óbvio, né? É algo que não tem o que questionar. Ela nasce, na realidade, quando a gente sabe aonde está firmado, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Sabe quando a gente está no meio da tempestade e você fala, puxa, eu sei que eu estou seguro. Eu sei que o Senhor me protege. Eu sei que o Senhor me guarda. Então hoje eu quero caminhar exatamente nesse sentido. Caminhar por esse texto, não para ignorar as dificuldades e os problemas que a gente enfrenta, né? Muitas vezes acha que confiar em Deus é como que deixar a coisa acontecer. No final dá certo. No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. São frases feitas que não tem muito sentido. Mas eu queria que a gente observasse, à luz da palavra, que a nossa esperança, ela atravessou todo esse ano sem nos envergonhar. Eu acho que a gente pode dizer isso, né? A minha esperança em Deus não me envergonhou. Eu não fui abandonado. Eu não fui desprezado quando eu criei, quando eu busquei, quando eu confiei. A gente vê ele dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, sentimos paz, ele não diz, né, sentimos paz, ele diz, temos paz. Ele não fala que a gente sentiu paz, mas ele disse que nós temos paz. Ou seja, essa paz aqui, ela não é emocional, mas ela é relacional. Se você tem com alguém. Se você tem posse daquilo. Alguém te deu. Não é algo que você está sentindo simplesmente, estou sentindo uma paz. Não. Ele diz que nós temos essa paz com alguém. Com quem? Com Deus. Com Deus. É relacional. Significa dizer que em Cristo, né, na verdade, que em Cristo Deus não está contra nós. Ele não está contra nós. Talvez esse ano muitos tenham enfrentado conflitos externos, problemas familiares, pressões financeiras, lutas, quem sabe, emocionais. Mas se nós estamos em Cristo, existe uma verdade maior do que todas essas coisas. É a paz que está em Deus. E quando estamos num relacionamento com Ele, temos paz com Ele. Paulo ele continua ali, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Firmes, não por causa da nossa constância, mas por causa da graça dele. Meus irmãos, nós não atravessamos esse ano todo de 2025 porque a gente é forte. Não. Porque certamente teve momentos que talvez a gente pensou em desistir. Pensou em entregar os pontos.
Não, a gente não atravessou 2025 pela força do nosso braço, mas por causa da graça do Senhor Jesus, que nos sustentou até aqui. Essa é a base, que nos permite dizer, mesmo cansados, mesmo esgotados, dizer: nós nos gloriamos no nosso Deus, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo entra nos próximos versos dizendo algo que talvez soe estranho no primeiro momento. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo endoidou aqui. Paulo ficou maluco. Como é que a gente vai nos gloriar nas tribulações? E novamente aqui, ele não está romantizando a dor. Ele não está passando pano em cima da dor. Mas ele está interpretando a dor aqui à luz da fé. Paulo não diz que a tribulação é boa em si mesmo, mas ele afirma que Deus age no meio dela. É no meio dela que Deus age. Veja a progressão que ele traz aqui, A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz, olha a esperança aí. Ou seja, a esperança que chega ao final não é a mesma que começou lá no início. Aquela lá no início do ano. Durante todo esse ano ela foi lapidada, ela foi aprofundada, ela foi purificada. Talvez quando a gente entrou em 2025, a gente tenha entrado com uma fé mais simples. Eu consigo fazer essa análise da minha vida. Eu acho que cada um consegue, fazer buscar na memória como foi o início do ano, como você começou, como estava a sua cabeça, a sua fé, a sua esperança. E eu consigo dizer sem medo de errar, de que eu comecei com uma fé mais simples do que ela está hoje. Mas que durante todo esse ano, ela foi lapidada. E a minha fé chega agora ao final de 2025, muito mais madura. Menos barulhenta, Menos agitada, mas mais dependente. Dependente de Deus, dependente do agir dele. Então, diante desse cenário, a gente precisa pensar e imaginar o seguinte, que Deus não desperdiçou nenhuma das nossas lágrimas desse ano. Sabe aquele momento que a gente está sós com Deus, só a gente, nem nosso cônjuge, nem nossos filhos, ninguém está perto, e a gente abre o coração com o Senhor, dizendo: eu estou cansado, eu não consigo, eu não aguento. Deus não desperdiçou nenhuma dessas falas, nenhuma das lágrimas que deixamos rolar, nada passou despercebido dele, nada foi em vão, nada ficou fora do cuidado soberano de Deus para conosco. A esperança que permanece, ela é garantida pelo amor de Deus. Paulo ele conclui aqui dizendo: ora, a esperança não confunde, ela não decepciona, ela não envergonha, ela não frustra. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo próprio Espírito Santo que nos foi dado. E isso é maravilhoso. A nossa esperança não está apoiada em previsões otimistas, como eu falei anteriormente, no final dá tudo certo. No final. Não. Ela não está ancorada nesse desejo
de que tudo vá bem. Não. Ela está ancorada no amor de Deus. Esse é o amor que não está distante de nós. Ele não é teórico, ele não é superficial, ele foi derramado no coração. E nós não podemos nos esquecer disso. Talvez a gente chegue no final desse ano sem todas as respostas que a gente teve esse ano. Mas, com certeza, a gente termina esse ano com algo muito maior, que é a presença do Espírito que sustenta a minha fé. É pensar, puxa, quanta coisa aconteceu, mas o Senhor não me desamparou. No momento que me faltou alegria, Ele foi a razão da minha alegria. Ele trouxe a alegria de maneiras e formas que eu não esperava e massageou o meu coração. Cuidou de mim. Isso é presença. E a presença faz toda a diferença na vida do cristão. Então, quando nós olharmos para 2025, a gente não vai dizer que foi fácil, porque não foi. Muitos desafios, muitos problemas. Mas a gente vai poder dizer com convicção que Deus nos sustentou, que Deus até aqui nos ajudou, que até aqui esteve conosco, e que a nossa esperança nesse ano foi testada, foi provada, mas ela não foi destruída. Ela não foi destruída. Ela foi provada, mas não foi envergonhada. Isso que nós cremos. Por isso que hoje a gente não encerra esse encontro pedindo, mas a gente encerra adorando. E é essa perspectiva que a gente precisa ter, de terminar esse encontro adorando ao Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele fez, lembrando que mesmo que eu não tenha tido todas as respostas, lembrando que mesmo eu não tendo conquistado talvez tudo aquilo que eu tinha projetado lá no final do ano passado para conquistar nesse ano, talvez eu não tenha, mas ainda assim eu consigo chegar nesse final e falar assim: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor esteve comigo. Obrigado porque a minha alegria está no Senhor. Teve encontros aqui que a maioria deles não tinha muita gente. Aliás, teve encontro que só estava eu, por incrível que pareça. Mas eu pude me alegrar no Senhor, porque é a presença dEle que me sustenta. É Ele estar aqui, é Ele estar comigo, é Ele me conduzir, porque muitos podem chegar assim: mas pastor, por que o Senhor continua? Olha aí, a igreja nem está lotada, a igreja nem está cheia, por que você continua? Pode ser bobo, pastor, vai para casa descansar. Eu não posso ir, porque aqui eu tenho um encontro com Ele, e é aqui que Ele quer que eu esteja. Não olhamos as circunstâncias, mas olhamos aquilo que o Senhor Jesus quer fazer. E hoje Ele quer falar com a gente, especificamente com a gente. Quer nos fazer olhar para trás e dizer: olha lá tudo que aconteceu. Será que a gente pode olhar para trás e enxergar Jesus em tudo aquilo que a gente vivenciou esse ano?
Será que a gente pode olhar para trás e falar: Jesus, obrigado, porque se não fosse o Senhor. A nossa alegria está nele. A nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria não está nas nossas orações respondidas. A nossa alegria não está nas coisas que a gente conquista. A nossa alegria está na presença de Deus todos os dias na nossa vida. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai continuar no ano que vem e no outro ano e assim por diante. A nossa esperança não nos envergonhou, porque saímos de 2025 com o coração sedento por viver 2026 na presença do Pai. Naquela expectativa talvez de dizer assim: Deus, se nesse ano tanta coisa aconteceu na minha vida, quanta coisa pode acontecer no ano que vem. O seu Edgar fez a liturgia domingo do culto, né? Quem sabe começar a pensar: Senhor Jesus, se eu termino 2025 fazendo a liturgia do culto, que será 2026? Que será que o Senhor tem projetado para mim em 2026? É essa alegria que nós temos. O Senhor nos conduz e Ele vai nos treinando, nos capacitando para o momento certo a agir em nós e agir através de nós. Essa é a nossa alegria. Senhor, estou aqui, estou pronto. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer comigo, através de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui. E às vezes Jesus fala assim: calma, vai com calma. Vamos devagar, eu vou agir em você, através de você, mas sempre no momento certo. Essa é uma esperança que não nos envergonha, porque é uma esperança pautada naquele que conduz a minha vida, naquele que nunca me desampara. E se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, Ele nos dá as armas para lutar e coloca nas nossas mãos exatamente aquilo que realmente importa e que deve ser feito. Eu louvo a Deus por 2025. Chego ao final desse ano bem cansado, fisicamente, mentalmente, bem cansado. Fico pensando em janeiro: minhas férias estão chegando, vou descansar. Vou tirar uns dias para viajar. Mas eu chego feliz ao final do ano, mesmo cansado. E às vezes me emociono ao saber que Ele não me abandonou. Nos momentos que talvez eu tenha me sentido sozinho, Ele sentou do meu lado. Nos momentos que eu achei que não estava dando certo, Ele fez algo, mesmo que pequenininho, só para mostrar: continue em frente, desiste não. Às vezes colocou pessoas para trazer uma palavra simples que nem mesmo elas sabiam que estavam sendo usadas por Deus. No último sábado a gente teve uma orquestra, linda, participando aqui. Foi maravilhoso ver o que Deus fez naquela noite. E no dia seguinte o pessoal veio aqui para buscar algumas coisas que ainda estavam aqui. E eu estava cansado, mas eu estava aqui com eles. E ao final eles disseram: pastor, queremos orar com você. E quão emocionante foi receber aquela oração, porque foi Deus falando através deles, palavras que me levantaram, palavras que fizeram grande diferença naquela manhã, e que hoje eu falo:
Obrigado, Jesus, porque esse é um Deus que caminha comigo. Esse é um Deus que caminha com cada um de nós. Quando a gente menos espera, Ele vem e nos fortalece. Ele vem e nos traz ânimo novo. Ele vem e transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, porque se Ele esteve conosco, cremos que Ele estará, porque lembramos da palavra que Ele estaria conosco todos os dias. Até 2030? Não, até a consumação de tudo, até o fim. Então, meu irmão, eu convido a se juntar comigo nesse coro, de adoração a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero engrandecer o teu nome. E como foi dito aqui, nós encerramos esse último encontro da Tarde da Esperança de 2025 com uma certeza: o Senhor sempre esteve conosco. Não importando a quantidade de pessoas aqui, o Senhor sempre esteve conosco. Não importando o tempo, as circunstâncias, o Senhor sempre esteve conosco. Então terminamos esse ano com alegria no coração, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pela tua presença, obrigado pelas palavras que o Senhor trouxe para nós, obrigado pelas injeções de ânimo que o Senhor nos deu, obrigado pelo seu sustento, obrigado pelas nossas famílias, obrigado por essa igreja. E que o Senhor faça diferença nessa igreja, que em 2026 coisas novas aconteçam, que em 2026 a gente venha com fôlego total, com força total, para continuar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Louvado seja o teu nome, nós te engrandecemos, nós te louvamos e queremos sempre glorificar a ti, que és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos despede em segurança, nos leva seguros e que realmente nós possamos viver coisas novas, ainda nesse restinho de ano e muito mais no ano de 2026. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.